El Ninho e Fear Factory, bandas que chegaram com tudo, trazendo um som diferente e com identidade própria. Mas o que aconteceu com essas bandas? Afinal, o que houve com os vocalistas? O fim dos anos 90, a chegada dos anos 2000 foi incrível. Época que fizemos o dever de casa e não só apoiávamos as bandas novas, como também devorávamos um lançamento atrás do outro. Nada de viver de passado, de anos 80 e velharia, ou querer viver época que nem existe mais. Não! Nós devorávamos as bandas novas. Novos videoclipes, novas músicas, algo novo que pintava no pedaço. Alguns não entendiam muito bem, mas era a música se renovando. E acredite se quiser, amigo, mas não tem preço que pague você viver intensamente a sua época, apoiar e desfrutar as bandas novas, curtir a nova geração. Só que assim como todas as coisas, tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando El Ninho pintou no pedaço foi uma parada muito louca. Os caras chegaram com tudo, apresentando um som estilo Soulfly, só que recheado de vocal melódico. O mais legal ainda é quando você descobria que o vocalista era brasileiro, ou seja, uma banda gringa com vocal brazuca. Christian Machado nasceu no Rio de Janeiro e é filho do músico e compositor Julinho Trindade, do grupo Raça Negra. Quem diria que o filho de um pagodeiro se tornaria vocalista de uma banda de rock um dia? Dá pra acreditar nisso? Eles explodiram em 2001 com o lançamento do primeiro álbum, que velho, só sonzeira. Uma música melhor que a outra, discão de cabeceira. Vai ouvir aí depois se você não conhece. Os caras tinham muita presença de palco, além da clássica ciscada, e o lendário guitarrista, conhecido pela galera como o Mano da Mochila, já que ele sempre aparecia no palco tocando guitarra com a mochila nas costas. É engraçado porque até hoje muitos se perguntam por que raios ele tocava guitarra com a mochila nas costas. Bom, acredito que era o estilo dele, cheio de balaca. Em 2003 chegaram com mais uma pedrada, só sonzeira. Teve música desse álbum que entrou até para a trilha sonora do filme Fred vs Jason. Olha só até onde os caras chegaram. Só que esse foi o último álbum com o Mano da Mochila, já que ele saiu da banda e entrou pro Soulfly do Max Cavalera. El Ninho, sem dúvida, foi uma baita banda. Lançaram 8 discos, embora nunca foram tão conhecidos aqui pelo Brasil ao ponto de lotar estádios, por exemplo. Mas mundo afora tiveram muito reconhecimento. Um som que mistura metal com ritmos latinos de tambores, tons tribais e riffs explosivos. Ao longo da carreira tiveram muitas mudanças na formação, até que esse ano tivemos a triste notícia que o vocalista Christian Machado deixou a banda. Esse é aquele momento crítico que entristece muitos fãs, porque será que é mais uma banda que chegou ao fim? Rumores circulam na internet que em 2018, Machado e mais 2 membros entraram na justiça com um pedido de registro para obter o nome El Ninho. Tudo indica que talvez seja por causa desses conflitos internos que Christian resolveu sair da banda, já que eles não lançavam nenhum álbum desde 2014 e é tempo, né? Atualmente, a banda conta com uma nova formação e promete que está prestes a lançar um novo disco. Só que para muitos fãs antigos, assim como eu, sem Christian nos vocais,
El Ninho não é a mesma coisa. É como se fosse o fim da banda de uma vez por todas. Talvez teremos uma nova formação, com novos membros. Pode ser. Mas o velho El Ninho, infelizmente, chegou ao fim, uma vez que o homem de frente não se encontra mais. Christian atualmente segue um projeto solo que carrega seu próprio nome e deseja sorte à sua ex-banda na nova jornada. Ah, o Fear Factory. Lembro como se fosse hoje, quando um amigo chegou em casa com uma fita cassete que havia gravado de outro amigo dizendo: "Meu, você tem que ouvir isso. Você vai pirar quando ouvir o som desses caras. Bota aí." E quando eu dei play, adivinha, era réplica. Naquela época a gente não trabalhava, não tinha grana e comprar CD era uma tarefa bem difícil. Ainda mais CD do Fear Factory, que boa parte, quando chegava nas lojas, era tudo importado e custava os olhos da cara. A fita cassete sempre era a solução. Pegava de quem tinha e copiava as fitas. A primeira vez que eu vi réplica, pirei. Um som totalmente novo, inovador, diferente de tudo que já tinha escutado. Fear Factor, sem dúvida, é o tipo de banda que podemos dizer que honrou o próprio nome. Fábrica do Medo sempre apresentou um som visceral, como se fosse mesmo uma máquina. As letras sempre futuristas, falando sobre os robôs que um dia irão dominar o mundo, controlar os humanos e coisas do tipo. Realmente uma banda metranca com um som bem futurista. Uma verdadeira máquina, como é mostrado em um próprio videoclipe. Em um futuro apocalíptico, dominado pela tecnologia e pelas máquinas, um dos seres até então mais evoluídos é exatamente o som desses caras. Embora nunca foram tão conhecidos aqui pelo Brasil, às vezes que vieram pra cá, soava até mais como uma banda bem underground que poucos conhecem, comparado aos shows bombásticos na Alemanha, por exemplo. São fortemente lembrados como um dos maiores nomes da história do metal industrial. Dá até orgulho falar desses caras, fala sério. Fábrica do Medo surgiu em 89 com o guitarrista gordinho, o Dino Cazares, e o baterista Raimundo Herrera, que, meu amigo, que baterista intenso. Uma verdadeira máquina na bateria. Cara que combinava muito bem a forma de tocar com os riffs da guitarra. Saca só! O disco do Fear Factory, lançado em 92, preciso ser sincero aqui e dizer que a banda apresenta um som bem cru, tosco, chato, repetitivo, um death metal à la velharia para agradar ouvidos de truzão. Nada contra se você curte, mas sempre achei repetitivo e chato. Já o segundo disco, lançado em 95, esse sim, meu amigo, trabalho onde a banda trouxe algo novo, inovador. Aqui podemos dizer que conseguiram encontrar a identidade própria, disco que mudou a história da música pesada de uma vez por todas e serviu de influência para metade das futuras bandas de metal industrial. Imagine agora o filme Exterminador do Futuro, só que em versão música. É exatamente isso. Se você é molecote, caiu de paraquedas aqui e não conhece a banda, vai ouvir esse disco depois. Esse trabalho trouxe a primeira aparição do baixista Christian Old, que trouxe algumas características do new metal para a banda, inclusive a ciscadeira. Embora o Fear Factor sempre recebeu o título de metal industrial, mesmo assim acabou fazendo parte do balaio new metal, já que tinham algumas pitadas, como por exemplo o riff e a cadência da música Resurrection. Eu sei, muita gente vai falar, os famosos truzinho da vida. Ai, eles não são new metal, não são new metal. Eu sei disso. Mas eles já tiveram algumas pitadas de new metal, além de saírem em revistas sobre o assunto e dividirem palco com as bandas de new metal, como por exemplo Chimera, El Ninho, Cold Chamber, Kiri, Otep e muitas outras. Então, para de ser truzinho metido a fiscal de subgênero. O
vocalista Burton Sibel sempre com um vocal único, flertando entre o gutural e o melódico, colocando todo o sentimento apocalíptico na música. Factor foi a primeira banda onde viu um baixista deixar de lado o baixo para assumir a guitarra. Você já viu coisa do tipo? A banda entrou em hiato em 2002 e para muitos era o fim, tudo por causa de diferenças pessoais entre os membros, mas no mesmo ano retornaram às atividades, só que sem o guitarrista gordinho, o Dino Cazares, que passou a tocar guitarra em outras bandas como Brujeria, por exemplo. E foi justamente nessa época que Christian, que era baixista, assumiu de vez a guitarra. E em 2004 lançaram uma baita pedrada com uma nova formação. E preciso dizer que acompanhei todo esse lançamento, mais um discão dos bons. Vai ouvir depois. Assim como muitas bandas, o Fear Factor passou por vários problemas na formação, divergências entre os membros e há pouco tempo tivemos a triste notícia da saída do vocalista Burton Sibel. Em um comunicado oficial, ele revelou ter deixado a banda por se sentir traído por seus ex-colegas. Em nota, ele revelou que teve batalhas judiciais e foi muito prejudicado financeiramente. Aliás, ficou quase quebrado. No comunicado, ele disse o seguinte: esses 3 membros, se referindo aos 3 integrantes, tomaram posse do meu principal sustento. Eles me prejudicaram muito, vocês não têm ideia. Fiquei praticamente quebrado financeiramente. No entanto, eles nunca levarão o meu legado de 30 anos do coração pulsante da máquina. Um legado que nenhum outro membro, passado ou presente, pode tirar. Finalizou o músico. Amigos, e é um fato bem triste você ver que o Fear Factory chegou nesse ponto. Uma banda com uma identidade única, conseguiram fazer um som que jamais nenhuma outra banda conseguiu fazer antes. Atualmente, o gordinho, o guitarrista Dino Cazares, que é conhecido mundo afora, promete que a banda irá continuar e está prestes a lançar um novo disco, e segundo ele, não irá decepcionar os fãs. Mas aqui vai a pergunta: sem o vocalista Burton Sibel? Bom, acho difícil o Fear Factory continuar sendo o mesmo de 30 anos. Mais uma banda que, infelizmente, junto com El Ninho, chegou ao ponto onde os vocalistas saíram, justamente por causa de problemas judiciais entre os membros. Se vão continuar ou não, não sabemos se será a mesma coisa. Se você é um grande fã deles, manda um salve aí agora e vamos aguardar para ver qual será o futuro incerto desses projetos com nova formação.